O sintoma que eu sinto é como se fosse uma dor aqui, na região do abdômen. Daí, do nada, eu fico praticamente longe de mim, meio que inconsciente. Eu escuto você falando, só que lá no fundo. E eu não consigo responder de forma rápida. O William tem epilepsia. Ele tinha epilepsia desde os primeiros meses de vida, foi quando foi detectada essa doença, porque ele apresentava muitas convulsões. Da primeira, ali meia hora da outra, e ali mais uma hora de tempo, intervalo de uma hora da outra. Nesses casos, é necessário a gente realizar uma investigação para uma possível cirurgia de epilepsia. O caso específico dele é que é um jovem multi-instrumentista. A cirurgia eventualmente poderia causar algum problema na musicalidade dele, é tudo que a gente não queria que acontecesse. Como ele tem essa área musical muito importante, a gente vai conseguir acordá-lo durante a cirurgia e propor para ele tocar algumas melodias. Eu estou, assim, esperançosa que dê certo. Eu tô no Hospital INC e vou fazer uma cirurgia na cabeça. Eu conheci o William, ele tinha 15 anos, foi quando ele chegou no consultório para mim, e a queixa era já as crises de convulsão que ele estava tendo, que ele não estava conseguindo resolver. Então começamos a conversar, quando eu percebi que as terapias não estavam sendo suficientes para controlar ele, e a família aos poucos foi entendendo que realmente a cirurgia era o melhor tratamento. O paciente William Fernando de Lima Santos, 17 anos, ele é estudante no ensino médio, músico, toca violino, violão, violoncelo. Semanalmente existe de fato uma equipe em que é formada por neurologistas, neurofisiologistas, neurocirurgiões, neuropsicólogos e os técnicos em eletroencefalograma, em que são discutidos os casos em que não obtém um controle adequado com as medicações antiepiléticas ou anticrise. Então, nesses casos, os pacientes são discutidos e orientado à investigação necessária para uma possível cirurgia de epilepsia. Só a dona Jucimar e o William entrando agora. Dá um showzinho para o pai aqui. Pode ficar à vontade, tá? Eu lembro que quando eu tive essa primeira crise, eu cheguei quase morto no hospital praticamente. A epilepsia, ela acontece devido a descargas elétricas no córtex, em volta do cérebro, e essas descargas elétricas elas vão se espalhar e vão provocar as crises epiléticas. Muitas vezes fica limitado ao movimento no braço, no rosto, alguma coisa assim. E se ela se espalha, a pessoa vai ter uma crise generalizada. Acredita-se que 1 a 1,5% da população tenha epilepsia, o que no Brasil dá um número bem grande. A maioria dos pacientes tratando com medicamentos ficam bem controlados, então 70%, 80% dos pacientes com epilepsia, eles têm um bom controle das crises e levam suas vidas com boa qualidade de vida e seguem em frente. Mas 20 a 30%, que é um número, 20 a 30% corresponde a muita gente, não consegue ter esse controle das crises. Quando ele era criança, as medicações faziam efeito, né? Era controlada. Daí ele não tinha mais crise. E quando foi 2015, ele voltou a ter as mesmas crises que ele teve lá atrás. Mesmo com a medicação não é controlada. Então prejudica no trabalho, no estudo,
no dia a dia e a qualidade de vida vai ficando muito ruim. Realmente o tratamento padrão ouro assim é a cirurgia para tirar esse pedaço, que é uma área altamente epileptogênica. Provavelmente eu vou vir te buscar o William para alguns exames, tá bom? Vou te incomodar um pouquinho agora no período da tarde. Ele é tudo certo. Vamos lá, William. Quando a gente planeja uma cirurgia de epilepsia, a gente tem sempre dois objetivos principais, que é controlar as crises epiléticas e não causar nenhum déficit, nenhum prejuízo para o paciente. É feito um corte pequeno no paciente, um acesso pequeno em que é retirado parte do osso, que é a craniotomia, e a gente chega nessa região do cérebro que é a região temporal. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o cérebro ele não tem terminações nervosas. A manipulação do cérebro não provoca dor. Durante a cirurgia, no caso da música, ele pode ler uma partitura, ou ele pode repetir uma música, ou ele pode tocar um instrumento. E na medida em que nós já vimos que ele tem essa capacidade, a gente vai então com um instrumento que estimula e ele pode bloquear essa capacidade, por exemplo, na área da fala, se a gente coloca essa estimulação, a pessoa pode ter uma afasia, pode parar de falar. Então nós fizemos essa monitorização para saber o caminho que a gente iria utilizar sem que tivesse aquele risco. O que a gente viu durante a cirurgia é que ele estava tocando violão sem enxergar, ele estava tocando sem olhar para o violão, né, para as notas musicais. Ele poderia perder essa capacidade. Né? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo bem? Agora tá tudo bem, graças a Deus. Na verdade, eu vim para dizer que correu super bem a cirurgia, do começo ao fim. Até para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha visto ele tocar. E ele tocando violão, nossa, é uma coisa até emocionante, assim, uma música dentro do centro cirúrgico, assim, aquela música fez um bem para todo mundo. Daí a gente vai ver como ele fica de hoje para amanhã, etc. E tudo correndo como a gente quer. Ele faz uma tomografia amanhecendo e depois já vem para o quarto, fica com vocês. Eu acredito que fique mais uns 2 dias aqui, provavelmente saindo do hospital. O ambiente hospitalar ele é muito estressante já por natureza. Essas cirurgias de grande porte que a gente faz aqui, então é um ambiente de estresse, na verdade. Ninguém vem para o hospital porque quer, na verdade, né? Que vem muitas vezes no pior momento das suas vidas. Então a gente acha que a música, ela, digamos que ameniza um pouco esse sofrimento, essa tensão que existe no hospital. A cirurgia correu tudo certo, graças a Deus. E agora ele está na fase de recuperação, está tendo umas dorzinhas, mas daí já vai passar. E a vida continua para melhor, né? Sexta-feira,
nós fazemos um recital, digamos assim, ali na recepção central, e o músico, que é o Lucas, ele circula pelo hospital também, porque tem muitos pacientes que não podem sair dos quartos. Quando nós soubemos da cirurgia do William, que é um músico, nós pensamos em levar o Lucas para tocar junto com o William. E foi realmente um encontro bem interessante, assim, né? Porque os músicos parece que falam a mesma linguagem. Música para mim, desde que me conheço, assim, quando aprendi, sempre foi algo assim que eu gostei de fazer de coração mesmo. Fazer o que ele fez não é tão fácil assim, né? E a música teve essa possibilidade de dar esse alívio, esse conforto, né? E aí trazer música para ele agora é uma honra para mim. Olá, William. Então, você já está pronto? Pois então, a gente viu lá os exames dele, ele fez exame de sangue, está tudo bem direitinho, os exames estão bem normais. Isso aqui é para você guardar. E então você está de alta, já está tudo certo. Só você precisa daí marcar para vir retirar os pontos, né? Tá certo, então. Obrigada por tudo. Obrigado. Tá, até breve. Vale, então. Tchau. Tchau. Ai, que legal. Que legal. Essa é uma das cirurgias mais gratificantes da nossa especialidade. A gente consegue mudar a vida da pessoa, mas a gente acaba mudando o contexto familiar também. Muitos desses pacientes são bem jovens, então a gente assiste assim, a mudanças. Um resolve ter filho, o outro passa a ter uma vida bem diferente, vai estudar. E para a gente isso assim, é o melhor pagamento que a gente pode ter, com certeza absoluta. Eu acho que ele vai poder, assim, ter uma vida normal. Vai ser independente. Eu dou graças a Deus porque já tem 42 dias e até agora eu não tive crise nenhuma. E eu agradeço a Deus porque isso é um presente para mim, porque agora eu posso ter uma vida normal. Eu posso poder ter o direito de viajar sozinho, realizar meus sonhos, os meus desejos, em todos os meus projetos na presença do Senhor. Eu sinto tua glória balançar o meu coração. Posso sentir
sentir